Olá, querido, olá, querida. Aqui quem fala é o pastor Moisés Nascimento. Nós estamos na série Orando a Palavra, com o tema Propósito na Oração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, comente. Nos siga também nas redes sociais. Olha, você pode verificar os capítulos anteriores que estão salvos aqui no nosso canal, na playlist Propósito na Oração. Sem delongas, vamos para o capítulo 8. Em nome de Deus, eu lhe rogo que deixe a oração nutrir sua alma, como suas refeições nutrem seu corpo. Deixe suas sessões fixas de oração mantê-lo na presença de Deus ao longo do dia, e que sua presença, miúde e lembrada, seja uma fonte sempre renovada de oração. Tal breve e amável recordação de Deus renova todo o ser do homem, aquieta suas paixões, fornece luz e conselho na dificuldade, gradualmente controla o temperamento e o leva a apoderar sua alma de paciência ou a entrega para a posse de Deus. Fenelon. Devotei tempo e atenção demais para deveres externos e público do ministério. Contudo, essa foi uma conduta errada, pois aprendi que negligenciar muito da comunhão fervorosa com Deus, em meditação e oração, não é o jeito de remir o tempo e nem de me preparar para ministrações públicas. Com toda razão, eu atribuo minha presente apatia à necessidade de tempo e tranquilidade suficientes para a devoção pessoal. Devido à necessidade de mais leitura, reclusão e devoção pessoal, eu tenho pouco domínio sobre o meu próprio temperamento. É um dia infeliz para mim por falta de mais isolamento voluntário e oração. Quer eu faça algo, quer deixe de fazer, quer eu seja perfeito na oração. Afinal, não importa o que Deus designe, a oração é o principal. Oh, que eu possa ser um homem de oração. Henry Martin. Se os homens deixaram de orar nos tempos de Paulo, nós não podemos afirmar por certo. Os homens, de modo geral, deixaram de orar agora. Eles são ocupados demais para orar. Tempo, esforço e toda aptidão são aplicados ao dinheiro, ao negócio, aos assuntos do mundo. Poucos homens se dispõem à oração. O grande negócio da oração é um trabalho apressado, irrelevante, escasso e miserável para a maioria dos homens. São Paulo convoca uma pausa e cobra que os homens orem. Pôr os homens para orar era o remédio infalível para os grandes males da igreja, no Estado, na política, no negócio e em casa. Põe os homens para orar, e então a política será limpa, os negócios prosperarão, a igreja será mais santa, o lar será mais doce. 1 Timóteo 2, versículo 1 a 3 e 8. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões,
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para termos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Mulheres e crianças que oram são inestimáveis para Deus. Mas se a oração delas não for complementada pela oração de homens de oração, haverá uma grande perda do poder da oração, uma grande ruptura e depreciação no valor da oração, uma grande paralisia da energia no Evangelho. Jesus Cristo contou uma parábola para as pessoas, falando-lhes que os homens deveriam sempre orar e nunca desfalecer. Homens fortes em todas as outras coisas devem ser fortes na oração e nunca ceder ao desencorajamento, à fraqueza ou à depressão. Nunca se deve ceder. Homens que são corajosos, persistentes e formidáveis em outros assuntos devem ser cheios de coragem, vigorosos e resilientes na oração. Homens devem orar, todos os homens devem orar. Homens distinguindo-se das mulheres, homens em sua força, em sua sabedoria. Existe um mandamento específico e absoluto que os homens orem. Existe uma necessidade imperativa de que homens orem. O primeiro dos seres, o homem, deveria também ser o primeiro a orar. Os homens devem orar pelos homens. A instrução é específica e categorizada. Apenas depois, nós temos uma instrução específica relativa às mulheres. No tocante à oração, sua importância, amplitude e prática. A Bíblia aqui lida com homens em distinção às mulheres. Os homens são definitivamente ordenados, seriamente incumbidos e calorosamente exortados a orar. Talvez seja porque os homens eram avessos ou indiferentes à oração. Pode ser que eles a consideravam algo pequeno e não lhe davam nem tempo, nem valor, nem importância. Contudo, Deus deseja que todos os homens orem. E assim o grande apóstolo eleva o assunto em proeminência, enfatiza sua importância. Visto que a oração é de importância transcendente, a oração é o mais poderoso agente para fazer avançar a obra de Deus. Somente corações e mãos que oram podem fazer a obra de Deus. A oração é bem-sucedida quando o resto fracassa. A oração tem vencido grandes vitórias e resgatado com notável triunfo os santos de Deus, quando todas as outras esperanças se foram. Homens que sabem como orar são a maior bênção que Deus pode dar ao mundo. Eles são o melhor presente que a terra pode oferecer ao céu. Os homens que sabem como usar essa arma de oração são os melhores soldados de Deus, seus mais poderosos líderes. Homens que oram são líderes escolhidos de Deus. A diferença entre os líderes que Deus põe à dianteira para liderar e abençoar seu povo e os líderes que devem ser o cargo e liderança a uma seleção mundana, egoísta e não santificada, é que os líderes de Deus são
preeminentemente homens de oração. Isso os distingue com simples e divina atestação do seu chamado, o selo da sua separação por Deus. Quaisquer que sejam as graças e dons que eles possam ter, o dom e a graça da oração se destacam em relação a todos eles, em tudo o que eles possam se parecer ou diferir. No dom da oração, eles são um. O que seriam dos líderes de Deus sem a oração? Arranque de Moisés seu poder de oração. Um dom que fez notável para a estima dos pagãos, e a coroa é retirada de sua cabeça. O alimento e o fogo de sua fé se vão. Elias, sem sua oração, não teria nem registro, nem lugar na legação divina. Sua vida seria inspida e covarde. Sua energia, desafio e ardor o teriam deixado. Sem a oração de Elias, o Jordão nunca teria se rendido ao toque do seu manto. Nem um anjo da morte o teria honrado com a carruagem de cavalos de fogo. O argumento que Deus usou para quietar os medos e convencer a Ananias da condição e sinceridade de Paulo é a epítome de sua história, a solução de sua vida e obra. Pois eis que ele está orando. Atos 9:11. Paulo, Lutero e Wesley, que seriam destes escolhidos de Deus, sem o elemento distintivo e determinante da oração. Eles eram líderes para Deus, porque eram grandiosos na oração. Eles não eram líderes devido às suas mentes brilhantes, os seus infindáveis recursos, pela sua cultura magnífica ou talento nato, mas eram líderes porque eles podiam obter o poder de Deus pelo poder da oração. Homens de oração significam muito mais que homens que fazem orações, muito mais que homens que oram por hábito. Significam homens para os quais a oração é uma força poderosa, uma energia que move os céus e derrama na terra incontáveis tesouros do bem. Homens de oração são a segurança da igreja contra o materialismo que está afetando todos os seus planos e constituição. Está enrijecendo sua essência. Existe uma insinuação que circula como um veneno mortal secreto de que a igreja não é puramente dependente de forças espirituais como costumava ser. Uma insinuação de que a mudança dos tempos e das condições a tirou de suas dependências espirituais e a colocou onde outras forças podem levá-la ao auge. Uma armadilha fatal desse tipo seduziu a igreja para domínios mundanos,
ludibriou seus líderes, enfraqueceu suas fundações e arrancou muito de sua beleza e força. Os homens que oram são os que salvam a igreja e suas tendências materialistas. Eles despejam nela as forças espirituais originais, a retiram dos bancos de areia do materialismo e as impulsionam para dentro das profundezas oceânicas do poder espiritual. Homens de oração mantêm Deus na igreja com força total, mantém sua mão no controle e treina a igreja em suas lições de força e confiança. O número e a eficácia desses trabalhadores no vinhedo de Deus em todas as terras são dependentes de homens de oração. O poderio desses homens de oração aumenta através do processo devidamente ordenado. Do número e do sucesso dos trabalhadores consagrados. A oração encara os portões de acesso, concede santa aptidão para neles entrar a santa ousadia, firmeza e frutificação. Homens de oração são necessários em todos os campos de trabalho espiritual. Não há posições na igreja de Deus, sejam altas, sejam baixas, quem pode ser preenchido sem oração um instante. Não há nenhuma posição em que cristãos se encontram que não demande o desempenho de uma fé que sempre ora e nunca desfalece. Homens de oração são tão necessários em casas de negócios quanto na casa de Deus, para eles poderem ordenar e dirigir o negócio. Não segundo as máximas deste mundo, mas segundo os preceitos bíblicos e as máximas do mundo celestial. Homens de oração são necessários especialmente nas posições de influência, honra e poder da igreja. Esses líderes do pensamento, do trabalho e da vida da igreja devem ser homens de notável poder na oração. É o coração que ora que se santifica a labuta, a habilidade das mãos e a sabedoria da mente. A oração mantém a obra conforme a vontade de Deus e o pensamento segundo a palavra de Deus. As responsabilidades solenes da liderança na Igreja de Deus e em uma esfera ampla ou limitada deveriam ser tão cercadas de oração que entre a liderança e o mundo deveria haver um abismo intransponível, tão elevados e purificados pela oração, que nem névoa nem noite manchariam o esplendor ou ofuscariam uma visão de uma perspectiva constante de Deus. Muitos líderes da igreja parecem pensar que eles podem ser preeminentes como homens de negócio, de dinheiro, influência, homens de intelecto, de projetos, de conquistas acadêmicas, de eloquência, de charme, de atividades notórias. Isso seria suficiente e compensaria a ausência de maior poder espiritual que apenas muita oração pode proporcionar. Mas quão vãos e insignificantes são esses fatores na importante obra de glorificar a Deus e dirigir a igreja por Ele e dispô-la completamente de acordo com sua missão divina. Os homens de oração são homens que fizeram muito por Deus no passado. Eles são aqueles que conquistaram vitórias para Deus e pilharam seus inimigos. Eles são aqueles que estabeleceram o seu reino exatamente nos campos
de seus inimigos. Não há outras condições de sucesso atualmente. O século XX não tem um estatuto para suspender a necessidade ou força da oração. Não tem um substituto pelo qual seus fins graciosos possam ser garantidos. Estamos presos a isso. Apenas mãos em oração podem para Deus edificar. Eles são os poderosos de Deus na terra, seus mestres de obra. Eles podem ser destruídos por todo o resto. Mas com as lutas e triunfos de uma fé sincera, eles são poderosos, os mais poderosos para Deus. Os líderes da igreja podem ter todos os outros dons, mas sem o maior dos dons, eles são como Sansão, como cabelo raspado, ou como um templo sem a presença da glória divina, em cujos altares as chamas celestiais se extinguiram. A única proteção e resgate do mundanismo se encontra em nossa espiritualidade radical e intensa. Nossa única esperança para a existência e manutenção desta sublime espiritualidade salvadora está sob Deus. Em uma liderança mais pura e agressiva. Uma liderança que conhece o poder secreto da oração, pela qual a igreja venceu e que tem consciência, convicção e coragem para se manter fiel aos seus símbolos, fiel às suas tradições e fiel aos esconderijos de seu poder. Precisamos dessa liderança que ora. Temos que tê-la para que, por meio da perfeição e beleza da sua santidade, pela força e elevação de sua fé, pela potência e pressão das suas orações, pela autoridade e impecabilidade de seu exemplo, pelo fogo e contágio de seu zelo, pela singularidade, sublimidade e piedade, ela possa ter influência para Deus e moldar a igreja ao seu padrão celestial. Quão poderosamente esses líderes são percebidos. Como a chama deles desperta a igreja. Como eles avivam pela força da presença pentecostal. Como eles fortificam e dão vitória por meio de suas lutas e triunfos de sua própria fé. Como eles amoldam pela impressão e insistência de suas orações. Como eles a inoculam. Como eles a inoculam. Com contágio o fogo da sua santidade. Como eles lideram a marcha em grandes revoluções espirituais. Como a igreja ressuscita os mortos pelo chamado de ressurreição de seus sermões. A santidade surge depois deles, como flores surgem à voz da primavera. E por onde eles caminham, o deserto floresce como o jardim do Senhor. A causa de Deus requer tais líderes em toda a linha de posição de comando, do subalterno ao superior. Como os nossos esforços para a obra de Deus são vãos, débeis, sem sentido, mundanos e desmoralizados sem eles. Os dons desses líderes não estão no âmbito do poder eclesiástico,
Eles são dons de Deus. O ser, presença, número e capacidade deles são sinais do favor de Deus. A ausência deles, o sinal certo do seu desagrado e prenúncio de seu afastamento. Esteja a Igreja de Deus de joelhos diante do Senhor dos Exércitos, para Ele poder mais poderosamente dotar de dons os líderes que já temos, trazer outros à fila e conduzir todos à frente de batalha. O mundo está entrando na igreja em muitos pontos e de muitas maneiras. Ele escorre lentamente e penetra descaradamente ou sutil e disfarçadamente. Permeia de alto a baixo e se infiltra através de muitas maneiras ocultas. Estamos procurando por homens santos e homens de oração. Homens cuja presença na igreja vai transformá-la em um incensário, mas santo incenso queimando para Deus. Para Deus o homem é o que conta. Ritos, aparências e organizações têm pouca importância, a menos que sejam endossados pela santidade do homem. São ofensivos à sua vista. O incenso é para mim abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Isaías 1, versículo 13. Porque Deus fala tão gravemente contra suas próprias ordenanças. A pureza pessoal falhará. O homem impuro maculou todas as instituições sagradas de Deus e a profanou. Deus considera o homem tanto a ponto de diminuir, de certa forma, a importância de todo o resto. Homens construíram templos gloriosos para ele e se esforçaram a se exaurir para agradar a Deus através de todo tipo de presente. Mais grandiosamente, ele repreendeu esses adoradores orgulhosos e rejeitou os seus presentes suntuosos. O céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual seria o lugar de meu descanso? Porque minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem, quem sacrifica um cordeiro é como quem degola um cão. Quem oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Isaías 66, de 1 a 3. Desviando-se com repugnâncias dessas ofertas profanas e pomposas, ele declara: mas para esse olharei, para o pobre abatido de espírito e que treme na minha palavra. Isaías 66, 2. É fundamental essa verdade de que Deus considera a pureza pessoal do homem. Essa verdade é afligida quando se dá muita importância às ordenanças e as formas de adoração se multiplicam. O homem e seu caráter espiritual se depreciam à medida que aumentam as cerimônias da igreja. A simplicidade da adoração é perdida na estética religiosa e na ostentação dos formatos religiosos. Essa verdade de que a pureza pessoal do indivíduo é a única coisa com que Deus se importa é perdida de vista quando a igreja começa a estimar os homens por eles têm. Quando a igreja de alguma forma olha para o dinheiro, posição social e os pertences do homem, então os valores espirituais estão sendo terrivelmente desvalorizados.
e a lágrima da penitência e o peso da culpa nunca são vistos em suas entradas. Subornos mundanos pela entrada dos impuros abriram e macularam seus portões perolados. A verdade de que Deus está buscando pureza pessoal é totalmente engolida quando a igreja ambiciona números. São números, mas a pureza pessoal é o nosso objetivo, disseram os pais do metodismo. A exibição das estatísticas da igreja é imensamente contra qualquer traço de religião espiritual. Observar números atrapalha muitíssimo a busca pela pureza pessoal. Geralmente o aumento da quantidade ocorre em detrimento da qualidade. Grandes volumes declinam a preciosidade. A era da organização e do maquinário eclesiástico não é uma era conhecida por elevada e forte piedade. O maquinário procura por engenheiros e organizações por generais, e não por santos para geri-los. A organização simplista pode ajudar tanto a pureza quanto a força. Mas além desse limite restrito, a organização engole o indivíduo e não se preocupa com a pureza pessoal. Daí o esforço, a atividade, o entusiasmo, o zelo pela organização se apresentam como substitutos viciosos do caráter espiritual. A santidade e todas as graças espirituais de uma cultura intrépida e do crescimento lento, descartadas como lentas e custosas demais para o progresso e pressa dessa era. À custa do maquinário de novas organizações da fraqueza espiritual, espera-se, em vão, assegurar resultados, os quais só poderiam ser assegurados pela fé, oração e pela espera em Deus. O homem e seu caráter espiritual são o que Deus está buscando. Se os homens santos, podem se tornar melhores e mais preparados pelo processo fácil do maquinário eclesiástico do que pelos processos antigos, nós investiríamos em toda a nossa e melhorada patente. Mas não acreditamos nisso. Somos adeptos do jeito antigo, o caminho pelo qual passaram os santos profetas, a estrada real da santidade. O caso de William Wilberforce fornece um bom exemplo disso. Elevado em posição social, membro do parlamento, amigo do famoso estatista Pitt, ele não foi chamado por Deus para abandonar sua alta posição social nem para deixar o parlamento, mas ele foi chamado para organizar sua vida conforme o padrão estabelecido por Jesus Cristo, para entregar-se à oração. Ler a história de sua vida é impressionar-se com sua santidade e devoção. As quietas horas sozinho com Deus, sua conversação foi anunciada a seus amigos, sua conversão foi declarada aos outros e ao Pitt por carta. No começo de sua carreira religiosa, ele registra: minhas principais razões para um dia de oração no secreto são, primeiro, o estado dos assuntos bíblicos é muito crítico e demanda
deprecação sincera, desagrado divino. 2. O período da minha vida está muito difícil, eu estou sem saber como agir. Portanto, deve-se buscar direção de tempos em tempos. 3. Fui graciosamente ajudado em situações difíceis de natureza pública. Eu saí e voltei para casa em segurança e uma recepção gentil me assistiu. Eu também esperaria humildemente que o que estou fazendo agora é evidência de que Deus não retirou o seu Santo Espírito de mim. Eu estou coberto de misericórdia. A ocorrência de seu aniversário levou novamente a rever sua situação e o seu trabalho. Ele escreveu: percebo que os livros alienam meu coração de Deus tanto quanto qualquer outra coisa. Tenho elaborado um plano de estudo para mim, mas me deixa lembrar que apenas uma coisa é necessária. Que meu coração não pode ser mantido em um estado espiritual sem muita oração, meditação, leitura bíblica, etc. A quais são incompatíveis com o estudo. Devo buscar primeiro a justiça de Deus. Tudo deveria estar submetido ao avanço espiritual. Eu receio, ele diz, que eu não tenha estudado as Escrituras o suficiente. Certamente, no recesso do verão, eu deveria ler as Escrituras por 1 hora ou 2 diariamente. Além da oração, leitura devocional e meditação. Deus me fará prosperar melhor se eu esperar nele. A experiência de todos os bons homens demonstram que, sem oração constante e vigilância, a vida de Deus estagna na alma. As devoções matinais e noturnas eram assuntos sérios. O coronel Guadney sempre passava horas em oração pela manhã antes que prosseguisse o dia. Bonner praticava amplamente devocionais pessoais de manhã e à noite e repetia os salmos ao se vestir e se despir para levar sua mente às coisas celestiais. Eu me dirigi a Deus para tornar eficazes os meios. Eu receio que minhas devocionais sejam muito apressadas, que eu não leio as Escrituras o bastante. Tenho que crescer na graça, tenho que amar mais a Deus. Tenho que sentir mais o poder das coisas divinas. Se sou mais ou menos instruído, não significa nada. Até mesmo se eu executar o trabalho que considero útil, é comparativamente sem importância. Contudo, tenha cuidado com unidão a minha alma. O ano novo começou com a Santa Comunhão e novos votos. Ele, o coronel, escreveu: prosseguirei e me empenharei em conhecer melhor a Deus e amá-lo. Com certeza consigo, porque Deus dará seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem.
E o Espírito Santo derramará vastamente o amor de Deus no coração. Então, ore, seja fervoroso, prossiga e continue em conhecer o Senhor. Sem vigilância, humilhação e oração, o senso das coisas divinas provavelmente vai se debilitar. Para preparar-se para o futuro, ele disse que não encontrou nada mais eficaz do que a oração pessoal e a leitura cuidadosa no Novo Testamento. E de novo, tenho que registrar que ultimamente tenho muito pouco tempo para devocionais pessoais. Eu infelizmente posso confirmar a observação de Dródio. Quando vamos mal na oração, nós normalmente fazemos o mesmo em outro lugar. Devo me corrigir neste aspecto. Devo entrar no que houve, chamo de ciclo de pecar e se arrepender. O Senhor me ajude. A abreviação das devocionais pessoais deixa a alma faminta. Ela fica fraca e desfalece. Não pode ser assim. Tenho que remir mais o tempo. Percebo quão fraco em espírito eu me torno ao não reservar tempo para devocionais pessoais. Devo ter o cuidado de estar vigilante em oração. Devo experimentar o que eu há muito tempo ouvi, que era a regra do I. O grande trapaceiro ao qual sempre se retirava para seu quarto de oração quando vinha à rua Bond, para seu pequeno vilarejo. Tenho ficado até muito tarde no trabalho e, por esse motivo, eu tiro apenas uma apressada meia hora para mim mesmo. Com certeza, a experiência de todo bom homem confirma a proposição de que a alma se debilita sem a devida medida de devoção pessoal. Assim escreveu ao seu filho: rogo que você não seja seduzido a negligenciar, restringir ou apressar suas orações matinais. De todas as coisas, evite negligenciar, ficar com Deus no lugar secreto. Não há nada mais fatal para a vida e o poder da religião. Mas ora sozinho e mais cedo, orações 3 vezes ao dia pelo menos. Quão melhor eu poderia servir se eu cultivasse uma comunhão mais íntima com Deus. Wilberforce conhecia o segredo de uma vida sã. Não é isso a maioria de que nós falha? Estamos tão ocupados com as outras coisas, tão imersos até mesmo em fazer o bem, em avançar a obra de Deus, que negligenciamos as silenciosas sessões de oração com Deus. E antes que nos demos conta, nossa alma está fraca e empobrecida. Uma única noite sozinho em oração, diz Spurgeon, poderia nos fazer novos homens, tirados da pobreza da alma para a riqueza espiritual, de trêmulos para triunfantes. Temos um exemplo disso na vida de Jacó. Outrora um audaz trapaceiro, sempre barganhando e sendo calculista. Desagradável em quase todos os aspectos, contudo. Uma única noite em oração transformou o enganador em um príncipe vencedor e o vestiu de grandeza celestial. A partir daquela noite, ele permanece nas páginas sagradas como um dos nobres do céu. Não poderíamos, pelo menos ocasionalmente, nestes cansativos anos terrenos, nos encobrir por uma única noite dessa troca enriquecedora com os céus? Não temos nenhuma ambição sagrada. Estamos surdos para os anseios do amor divino. Meus irmãos, se por riqueza ou se por ciência, os homens alegremente deixam suas camas confortáveis. De vez em quando, não podemos fazer por amor a Deus e pelo benefício das almas? Onde está o nosso zelo, gratidão e sinceridade?
Eu me sinto envergonhado por repreender a mim e a você. Poderíamos a hoje nos demorar no rio Jaboque e clamar com Jacó, enquanto ele se agarra ao anjo. Contigo a noite toda pretendo permanecer e lutar até o raiar do dia. Certamente, irmãos, se entregarmos dias inteiros a tolices, nós podemos nos permitir um lugar para a sabedoria celestial. Pois o tempo em que entregamos noites inteiras em libertinagem para danças e festejos mundanos. Nós não nos cansávamos nessa época. Nós reclamávamos que o sol nasceu muito cedo e desejávamos que as horas se prolongassem um pouco para que podermos nos deleitar em divertimentos mais selvagens e talvez em pecados mais profundos. Oh, por que motivo nós deveríamos nos cansar em empreendimentos celestiais? Por que ficamos cansados quando nos pedem para passar as vigílias com o Senhor? Coração indolente, Jesus te chama. Levante-se e vá em frente para encontrar-se com o amigo celeste, no lugar onde ele se manifesta. Nós nunca podemos esperar crescer na semelhança a Cristo sem seguirmos seu exemplo e conhecer mais tempo e concedermos mais tempo para a comunhão com o Pai. Um avivamento da verdadeira oração produziria uma revolução espiritual. Muito bem, irmãos, finalizamos aqui o capítulo 8 da série Orando a Palavra, com o tema Propósito na Oração. Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta este vídeo, comente, compartilhe com todos seus amigos. Deus abençoe você e a sua casa. E até a próxima.